Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no nosso canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro O Poder de Orar à Vontade de Deus. Se você está sofrendo com depressão, angústia ou vazio existencial, por favor, não deixe de acompanhar a leitura deste livro. Vou deixar a playlist completa na descrição deste vídeo. Hoje vamos continuar lendo o capítulo 10, a parte 2. Se você está chegando agora aqui, se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações para não perder os próximos vídeos. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Já quero pedir desculpas pelo tom da voz. Estou saindo de um quadro alérgico, mas em nome de Jesus vamos continuar. Vamos conseguir ler mais um capítulo. Se você ainda tem dúvidas a respeito da importância da oração, ou você ainda não assumiu um compromisso de oração constante, leia a lista com os 15 motivos para orar na página 76. Para mim, ler as passagens bíblicas que servem de base aos motivos é bastante encorajador também. Faço o que puder para ter um lugar e um horário para orar. Enquanto eu era solteira e durante os primeiros anos de casada, isso não era problema. Contudo, ficou muito mais difícil depois que nosso primeiro filho nasceu. Quando veio o segundo, o único meio de passar tempo com o Senhor era levantar às 5h30 da manhã. O único cômodo que eu podia ocupar naquele horário, sem incomodar ninguém, era o closet de minha suíte. Que contraste com os momentos em que eu ficava trancada no quartinho de castigo. Agora eu entrava lá para ter comunhão com Deus. Deu certo por um tempo até que me descobriram. Primeiro foi minha filhinha de 1 ano e meio que começou a me fazer visitas frequentes. Ela tinha aprendido a sair do berço e a me procurar pela casa. Em seguida, meu menino de 6 anos passou a acompanhá-la. Uma manhã, quando meus 2 filhos, mais meu marido, 2 cachorros e mais vários hamsters vieram para o closet, eu sabia que era hora de levantar mais cedo ou encontrar um novo esconderijo. Às vezes é necessário repensar a estratégia, mas manter um local e horário para passar tempo a sós com Deus vale qualquer esforço. Sem querer reduzir a oração a uma fórmula, eu tenho aprendido que é sempre bom incluir alguns itens durante os momentos de oração. Diga ao Senhor quanto o ama. Agradeça-lhe por tudo que ele fez e tem feito por você. Declara que você depende dele. Compartilhe com ele tudo que está em seu coração. Confesse tudo que precisa ser confessado. Leve a ele todos os seus pedidos. Espere para que ele fale a seu coração. Louve-o por trabalhar poderosamente em sua vida. Não se sinta inibida por achar que não sabe orar. Se você sabe conversar, então você sabe orar. E não se sinta obrigada a orar em igrejanês ou cristianês. A única qualificação que a Bíblia exige a orarmos é: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Precisamos simplesmente crer que ele é um Deus bom. Quanto mais você orar, mais terá coisas pelas quais orar. E mais se sentirá chamada a orar por outras pessoas, membros da família, como em meus livros O Poder da Esposa que Ora e O Poder dos Pais que Oram. Amigos, inimigos e todos aqueles que têm autoridade sobre sua vida, pastor, professor, chefe, governador, presidente. Você orará por essas pessoas não só porque isso influenciará sua saúde emocional e terá influência direta na paz que você vai sentir, mas porque Jesus pede que você o faça. Será que Deus sempre ouve minhas orações? Ninguém jamais está desqualificado para orar. Portanto, não se desanime quando ouvir vozes negativas dizendo: você não é boa o suficiente para ir diante do trono de Deus. Você fracassou de novo, então não venha querer se quebrantar de novo diante de Deus. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Não dê ouvidos a nenhuma delas. Visualize um pai que nunca trabalha até tarde. Nunca a ignora ou rejeita. Jamais está ocupado demais e está sempre esperando você vir e falar com ele. E apesar de você ter muitos irmãos e irmãs, não precisa competir com eles, porque ele não tem filho predileto. Eu sei que aceitar um amor assim por uma pessoa que não recebeu amor na infância é difícil, mas é essa a disponibilidade que seu Pai Celestial tem para você. Como o pastor Jake diz de forma tão sucinta, seu Pai Celestial está esperando você dar notícias. Ligue para casa. Não permita que o desânimo decorrente de alguma oração não respondida faça com que você duvide que Deus as ouviu. Se você recebeu Jesus e está orando,
em seu nome, então Deus a ouve e as coisas acontecem. Não importa se elas se manifestarão em sua vida hoje ou não. Inclusive, cada vez que você ora, está levando os propósitos de Deus adiante. Sem oração, o plano propósito de Deus que tem para você não acontece. O poder em números. É importante compreender que para termos saúde espiritual, precisamos fazer frequentemente 2 tipos de oração. Um deles é a oração profunda e íntima a sós, só entre você e Deus. O outro é a oração juntamente com outros cristãos, orar uns pelos outros. A batalha para combater as tentações e permanecer no centro da vontade de Deus se torna difícil demais para lutar se o fizermos sozinhas. Precisamos que outras pessoas orem conosco para que sejamos fortalecidos, para que permaneçamos focados e enxerguemos além de nossas circunstâncias. A Bíblia diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Há poder quando 2 ou mais pessoas oram juntas, pois o Senhor ali se faz presente. Essa é uma de suas promessas, e quando Ele promete algo, Ele cumpre. E não é como nós tentamos cumprir o que prometemos. Eu não creio que seja possível ter saúde espiritual plena sem que haja pessoas que perseverem com você em oração. Minha amiga Diane, que eu havia levado ao Senhor, havia sido minha melhor amiga desde a escola secundária. Nós duas havíamos enfrentado dificuldades parecidas em casa e, portanto, conhecíamos as necessidades de oração uma da outra e criamos o costume de orarmos juntas pelo telefone várias vezes por semana. Na verdade, era até mais fácil orar por ela do que orar por mim mesma, por conseguir enxergar infinitas possibilidades para o futuro dela. Descobri que você consegue orar em favor de si até certo ponto, e depois disso acaba ficando tedioso ou frustrante demais por você estar vivendo as situações em que vive. Nossas orações, uma pela outra, foram úteis para o nosso crescimento espiritual. Aos poucos, meus parceiros de oração aumentaram, de um para 3, para 5 e logo para 7. Esses grupos se encontravam em minha residência toda semana durante anos. Meu marido Michael e eu também nos reuníamos mensalmente para orar com um grupo de casais. Quando tantas pessoas se unem assim para orar umas pelas outras, há alguém orando por você a todo instante. Eu não consigo imaginar minha vida sem esse apoio. Quando minha família e eu mudamos de estado, tivemos de começar tudo de novo, pois não conhecíamos muitas pessoas. Mas tivemos a bênção de minha irmã Suzy e sua família, além de uma grande amiga Ross e sua família se mudarem para a mesma cidade na mesma época. Elas faziam parte do meu grupo havia anos. Não era coincidência. Eu creio que Deus estava no centro da decisão delas, assim como Ele está no centro da nossa. Imediatamente, Suzy, Ross e eu iniciamos nosso grupo de oração. Apenas nós 3. A princípio eu pensei: Senhor, será que nossas orações serão fortes o suficiente com apenas 3 pessoas orando? Eu sei que tu dizes que quando 2 ou 3 se reúnem em teu nome, tu estás no meio deles. Temos muita necessidade de ter o Senhor em nosso meio diariamente. Nesses primeiros dias, pedíamos que Deus enviasse mais pessoas para fazer parte de nosso grupo. Orávamos por nossa igreja, por nossos vizinhos, por nossa comunidade. Se uma de nós estivesse doente, as outras 2 estariam lá em oração. Se uma de nós estivesse fraca, as outras 2 a sustentariam em oração. Éramos gratas pela força que havia na oração de umas pelas outras e nos tornávamos mais e mais dependentes de Deus em relação a cada passo que dávamos. Todas concordamos que se não fosse aquelas orações, não sabíamos como teríamos sobrevivido àquela difícil época de transição. Todo mundo precisa de uma ou mais pessoas com que possa orar e concordar todo mês, toda semana ou todo dia, caso seja necessário. Você precisa disso também. É, porém, uma via de mão dupla. É necessário que você esteja orando por elas também. Não tenha medo, não fique tímida ou hesitante em dar esse passo crucial. Peça a Deus que a conduza e pelo menos outro cristão e lhe dê ousadia o suficiente para perguntar a essa pessoa se ela deseja orar com você regularmente. Se a primeira pessoa com que você falar não puder ou não der certo, não se sinta rejeitada nem desanime. Apenas continue procurando a pessoa certa. E não hesite em orar pelos pedidos de alguém com medo de que suas orações não serão atendidas, como eu fiz no início. Lembre-se, seu papel é orar. O papel de Deus é responder às orações. Se você tiver a bênção de ter um marido que ore com você regularmente, excelente. No entanto, se seu cônjuge não se anima muito com a ideia, não se desespere.
Não critique nem o atormente. Não temos o direito de ditar a ninguém como deve agir, quanto mais nosso marido. Simplesmente deixe para lá. Sua felicidade e a saúde espiritual não dependem dele. Elas dependem de Deus. Não permita que seu desapontamento com relação à espiritualidade de seu esposo a detenha. Isso é a armadilha do inimigo para causar contenda no lar e impedi-lo de receber tudo o que o Senhor tem para você. Quando for orar, esteja acompanhada de outras pessoas ou sozinha. É benefício ler a palavra de Deus antes, a fim de preparar seu coração a orar segundo a vontade de Deus. Deixe caneta e papel por perto para que você possa anotar aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Se você, por estar se sentindo fraca demais, chateada demais ou assustada demais, precisar de uma capacidade sobrenatural para orar, peça que o Espírito Santo a ajude. Após orar a respeito de algo, entregue-o nas mãos de Deus. Isso não significa que não é mais para orar a respeito do mesmo assunto. Significa somente que você colocou o fardo aos pés do Senhor. A resposta sempre virá, embora ela não venha da forma que você espera ou no tempo que você esperava. O mais importante é que você passe tempo na presença do Senhor, onde você pode ouvir Deus falar com você a respeito da vontade dele para a sua vida. Página 76. 15 motivos para orar. Primeiro, para buscar a face do Senhor e conhecê-lo melhor. Salmos 27, versículo 8. 2. Para não olhar para os problemas, e sim para o Senhor. Salmo 121, versículo 1. 3. Para falar com Deus. 1 Pedro 3, 12. 4. Para se derramar diante dele. Salmo 142. 5. Para apresentar seus pedidos a Deus. Mateus 21, 22. 6. Para ouvir a Deus. Provérbios 8, 34. 7. Para se libertar do sofrimento. Tiago 5, 13. 8. Para resistir à tentação. Mateus 26, 41. 9. Para ser resgatada da angústia. Salmo 107, versículo 19. 10. Para receber a recompensa do Senhor. Mateus 6, 6. 11. Para resistir ao mal. Efésios 6, 13. 12. Para ter alegria. João capítulo 16, versículo 24. 13. Para chegar-se a Deus. Isaías 64, 7. 14. Para receber cura emocional. Tiago 5, 13. 15. Para ter paz. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Poder da oração. Nesse momento, meus irmãos e irmãs, se vocês desejarem, podem repetir essa oração. Senhor, eu tenho um profundo desejo de me aproximar de Ti pela oração. Ajuda-me a vencer as distrações e a falta de tempo que roubam de mim esses momentos contigo. Ajuda-me a fazer da oração uma prioridade para que eu possa descobrir qual é a Tua vontade para a minha vida. Ferramenta da verdade. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Tiago 5,16. E tudo quando pedirdes em oração crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença. Exponho a minha tribulação. Salmo 142, 1 e 2. E está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago 5,13. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. 1 Pedro 3, 12.